Meu nome é Malek. Meu nome é Marcelo, nós somos fundadores da PF Investimentos. Hoje você vai aprender o que é uma ação, o que são empresas e como ganhar dinheiro com isso. Beleza, mas o que é uma ação? Cara, uma ação, um jeito fácil de pensar nisso, é que ela é a menor fatia de uma empresa. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio dessa empresa. Se você comprou uma ação, você está comprando a menor fatia do capital social daquela empresa. Então você é um sócio minoritário, você tem 0,00001% da empresa. Você de fato é dono dessa empresa. Mas o que significa ser dono da empresa? Né? Então, o que acontece? Quando você vira sócio de uma empresa por meio de ações, né, isso é interessante porque você tem alguns benefícios, né, que outros sócios não têm. Por exemplo, você não tem participação legal na tomada de decisão da empresa. O que isso significa? Vamos supor que você investiu numa empresa e ela começou a escravizar pessoas, né? Pô, ninguém concorda com isso, isso é um absurdo, certo? Mas assim, se a empresa começar a escravizar pessoas, uma puta galera vai ser presa, certo? Você não tem responsabilidade legal, entendeu? Apesar de você ser um acionista e sócio, você não vai ser responsabilizado por isso. Você não precisa ir tão longe, assim, as empresas não costumam escravizar, mas muitas empresas vão à falência. Não costumam escravizar, tá? É, a gente tem algumas- uns casos aí. a gente tem alguns Vamos casos. puxar para uma coisa mais recente Uma coisa mais leve aqui. Vale do Rio Doce, né? Teve a tragédia de Brumadinho. Se você é um acionista da Vale... O pessoal aí foi preso, hein? Uma galera foi presa. Se você é um acionista da Vale, você não tem responsabilidade legal sobre aquilo. Exatamente. Apesar de você Não ser foi sua sócio, culpa, né? Não é sua culpa. Apesar de você ser sócio, ter participação nos lucros da empresa, você não tem participação No papel, legal. você é part owner, né? Você realmente é parte do... Você é dono de parte da empresa, de fato, no papel. Mas você tem essa ressalva que te protege, né? Então você é part owner da empresa, certo? Você tem essa ressalva que te protege de processos legais que a empresa pode sofrer, processos trabalhistas, né? Inclusive processos de falência, né? A empresa, se ela for à falência cheia de dívida e não conseguir pagar as suas contas, né, e os credores, e não conseguir pagar o banco, por exemplo, essa dívida não passa para você, apesar de sócio. Então você não tem essa participação. Então o legal da ação realmente, isso é o que torna investir em ações tão interessante, é que você tem um potencial de risco limitado, certo? Porque a empresa ia à falência e nada vai para você, só que você tem um ganho potencial infinito. Pensa em quem comprou ações do Facebook, por exemplo, quando começou, né? Nem precisa ir tão longe assim, pega 5 anos atrás, a ação já deve ter ficado mais de 10 vezes. É só da pandemia para cá, a ação já mais que dobrou. Então, principalmente se você for considerar a cotação do real. Então, ela te dá um potencial exponencial nas ações, né? O que você não tem em outras classes, né? Algo muito bacana da ação, né? Quando você fala, você vira sócio de uma empresa. O que é a empresa de fato? Né? A gente tem todos esses benefícios do acionista, só que o que é uma empresa? Cara, uma empresa são pessoas, são sonhos, são projetos, são investimentos. Então você tem a galera que acorda ali, vai trabalhar todo dia às 5 da manhã. Você tem a galera do financeiro da empresa, do administrativo, gente tomando decisão, projeto em andamento. Então quando você compra um papel, você não está comprando, né, 4 letras e um número, não é um ticker. Você está comprando de fato, você está comprando participação todo esse pacote, né? Você está comprando, Exato. Você está comprando aquelas pessoas, os sonhos, né? A dedicação. Quando o cara vai, você está comprando os sonhos quando o cara vai com a cabeça no travesseiro, né? O CEO da empresa, Isso. a galera da diretoria que toma de decisão e os funcionários também, toda aquela dedicação, motivação. Toda empresa, né, tem uma motivação e uma missão, né? Aqui na PF a nossa missão é justamente fazer com que um investidor comum consiga ter uma excelente rentabilidade com um excelente retorno, né, com um baixo risco, né, um risco menor de mercado. Se você hoje fosse investir na PF, por exemplo, você vai investir na gente, o que você tem que saber? Quem está administrando? Quais são os projetos? Qual a situação financeira? Então você tem que ter uma visão da empresa como um todo, porque você está se tornando sócio. Nunca compre um ativo, nunca compre um papel, seja ele qual for, sem saber o porquê você está comprando. Se você não sabe por que você tem uma ação, você não deveria ter essa ação. Isso é uma frase do Peter Lynch, né, que é um dos caras mais expoentes aí no mercado financeiro. E essa frase é perfeita, né? Tipo, cara, não tem porquê você comprar uma empresa que você não conhece o que você está fazendo, porque, né, o que acontece muitas vezes no mercado financeiro é justamente isso. Você compra uma ação, não sabe por que você está comprando, a ação subiu, você pensa, o que eu faço? Eu vendo? Eu compro mais? Será que está barato? A ação cai, você fala, putz, devia ter vendido. E agora, o que eu faço? Eu compro, eu vendo, a ação cai mais.
eu compro, eu vendo, você não sabe. Você nunca sabe o que fazer porque você não sabe para começo de conversa por que você comprou essa ação. Exato. Tá? Um ponto que você tem que ter em mente é, se é uma empresa, se é um negócio, você tem que entender ele. Se o Vinícius chega para mim e fala assim, Marcelo, tô com um negócio aqui bacana, dá um dinheiro aí para eu investir, eu vou falar, que negócio? O que você vai fazer? Exatamente. Não, e é muito curioso como as pessoas, elas... Se você fosse pensar em comprar um imóvel, certo? O que você ia pensar? Pô, alguém vira e fala assim, pô, tem uma oportunidade de comprar um imóvel na Barra da Tijuca. Você vai falar assim, tá, mas o que eu vou fazer com esse imóvel? Ele vai me pagar dividendo, né, os aluguéis? Quanto que ele vai me pagar de aluguel? Quanto que é o imóvel? Onde é que é? O que tem perto? Tem bandido mercado? perto? Como é que é a Como é que é a vizinhança, né? criminalidade? Tem escola perto? É um lugar que eu gostaria de morar? Mas para comprar uma ação, você ouve alguém falando no ônibus e fala, putz, cara, ouvi o cara falando no ônibus aqui, vou comprar essa ação e nem pensa duas vezes. Exato. O que é surreal, né? Porque é a mesma coisa, você está comprando, na verdade é maior, né? Porque você está comprando um pacote muito maior de coisas que você não faz ideia do que são. Então isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem, inclusive, vários casos de empresas que foram à falência, muita gente investia nelas, assim, e perdeu o seu dinheiro, entendeu? Então, assim, é uma coisa para você ficar atento em qual empresa está comprando, o porquê e se faz sentido na sua tese de investimento. Porque lembra lá da diversificação? Tem que fazer sentido dentro do que você quer. Não é, esse papel aqui parece legal, não é só isso. Por mais que isso seja um ponto de você gosta do projeto, gosta do ideal, acredita na missão da empresa, tem que fazer sentido dentro do que você quer. Você quer crescer o seu patrimônio ao longo do tempo? Você quer acumular riqueza? Você quer ter boa rentabilidade? Escolha bons ativos. Entenda o porquê. E isso é muito importante, você falou uma coisa que é crucial, que é o tempo. Para pra pensar, se você vira para qualquer pessoa, né? Bom, a parte pelo menos mais privilegiada da população, ela vai para a escola com 3 anos, né? Se forma lá com os seus 18 anos, então só aí já ficou 15 anos na escola, aí não ganhou nenhum salário ainda, né? Não ganhou nada disso, só investiu tempo pra caramba. Muitas vezes vai para a faculdade, né? Com 18, fica 5 anos lá, sai com 23, 24 anos, só aí você já tinha ficado 15, mais 5, ficou 20 anos estudando na esperança de ser contratado, né? É o que eu digo na esperança, que no Brasil, né, o desemprego é 15%, você muitas vezes nem vai ser contratado, mas na esperança de ser contratado e ter um bom salário. Ou seja, você investe por 20 anos na esperança de ter um salário. O cara compra uma ação hoje, semana que vem, e fala assim, papel lixo, não está subindo, né? Não Porque ganhei 20% em um mês. não ganhei nada ainda, já tenho esse papel Exato. há 1 ano. Pô, você investiu 5 na faculdade, 15 na escola e até agora não ganhou nada também. Né? Muitas Ponto vezes. muito importante. Se você entrar aí no Instagram, TikTok, e você vê aquele rapaz que tem a dancinha, que ele faz assim e fala pra você, esse papel, essa ação, essa moeda vai te garantir um retorno de 100% em 1 mês, 2 meses, de 1 ano que seja. Abre o olho pra isso. O cara chega numa loja e fala, Exato. putz, não tenho dinheiro agora, vou ganhar um dinheiro para comprar essa camisa. Vai lá, faz um day trade. Cara, se você tá seguindo essas pessoas, para de seguir essas pessoas. Tá vendo Porque- esse cafezinho aqui? Vou fazer um trade pra pagar ele. Cara, para com isso. Cara. Isso não é investimento, ninguém ficou rico fazendo isso, é só olhar as evidências. Né? Pega a lista da Forbes e me diz um cara que ficou rico fazendo isso. Ninguém. Agora você pega a lista dos maiores investidores e tem um monte, tá? Você vai ver Peter Lynch, Ray Dalio, Warren Buffett, né? O Charlie Munger, Benjamin Graham. Tem uma lista extensa de pessoas que investem pensando no longo prazo e não compram ações para vender semana que vem, cara. Ações são um investimento de longo prazo. E tanto é isso que quando você vai fazer um comparativo entre ações e a questão do risco-retorno, se usa a taxa de longo prazo. Em qualquer lugar do mundo é assim. Você fala assim, poxa, vou comprar essa ação ou vou comprar um título de dívida, certo? Normalmente esse é o comparativo que você faz entre ações para saber se o rendimento daquela ação faz sentido, dito o risco que existe implícito naquele papel. Então fica muito claro que você não vai comprar ações para vender na semana que vem, certo? Existe muita matemática, muita estatística por trás desse tempo que você vai investir, só que pensa do jeito mais simples. A empresa tem um projeto de investimento, ela vai abrir uma fábrica nova, vai lançar um produto novo. Tem o caso da Multiplan, é muito recente, uma empresa que eu estava analisando. Ela lançou um projeto muito interessante no Sul, né, chamado Golden Lake. Né? É um condomínio gigantesco, onde tem tudo lá dentro, cara. Tem piscina, quadra de tênis, campo de futebol, tem boliche, tem um barzinho dentro da piscina, que deve ser sensacional. Inspirado no Golden Green, para quem não sabe, é um empreendimento na Barra da Tijuca de alto luxo.
Ele tem vários shoppings, inclusive está abrindo mais um shopping hoje. Então, para pensar. Eles vão investir bilhões para levantar esse condomínio de luxo, certo? Eles não têm nem previsão para lançar um troço desse, tá? São 11 torres, se não me engano. Cara, você acha realmente... Quando é que essa empresa vai começar a tirar dinheiro desse investimento, certo? Eles estão começando a extrair capital para aportar nesse negócio. É um negócio gigantesco. Ou seja, a empresa está reinvestindo muito. Ela provavelmente não vai te pagar dividendos, tá? Pelo menos não dividendos relevantes nos próximos anos. Ela vai ter que levantar toda essa construção para depois, quando as pessoas começarem a se mudar e pagarem condomínio e vender os lotes, para só assim ela ganhar dinheiro. Então, se a empresa está pensando em ganhar dinheiro lá na frente, daqui a 10, 15 anos, por que você acha que comprando ação hoje você vai ganhar no mês que vem? A gente tem que construir o prédio, vender isso tudo, a galera entrar lá. E vale dizer que é justamente isso que você está comprando quando você compra o papel. Você compra esse projeto, certo? Exato. Não é nenhuma coisa diferente disso, Você né? tem que pensar lá na frente, porque a empresa tem esse projeto que ela só espera ganhar dinheiro com isso lá na frente. Um outro ponto muito importante é esse dilema de retorno, né, de crescimento do patrimônio e de pagamento de dividendos, de fluxo de caixa constante. Se a empresa está te dando muito dinheiro, ela está te pagando dividendo, ou seja, distribuindo o lucro dela, não sobra dinheiro para ela reinvestir. Existe um equilíbrio com isso, com certeza, mas o ponto é... São etapas da vida diferentes também. Se a empresa está começando agora, por exemplo, no Nubank, empresa que está vindo aí, a gente não tem IPO deles ainda, infelizmente. Mas tem a Anitta, muito importante. Tem a Anitta e tem Warren Buffett. Agora só tem, Anitta. agora tem. Então, É uma equipe de peso ali agora. Pesadíssima. E que você misturou a Anitta com o Warren Buffett, né, cara? O que é isso, né? Só o Nubank pra fazer um negócio desse. Você nunca ia esperar isso de nenhuma outra empresa. Entendeu? Então você tem o Nubank começando agora, a empresa ela opera no prejuízo, porque ela investe muito dinheiro. Ela não está tirando dinheiro disso ainda, ela está crescendo. E está crescendo muito rápido. Vale dizer que não são todas as empresas que têm um crescimento saudável, né? Por exemplo, realmente, de fato, o caso específico do Nubank, ele escolhe ter prejuízo. O operacional dele é lucrativo, ou seja, com o lucro operacional basicamente é o lucro bruto menos todas as despesas, com exceção da despesa financeira, que seria juros de dívida, certo? Eles escolhem ter prejuízo porque eles acreditam que o crescimento vai ser muito mais elevado no curto prazo, apesar da operação ser lucrativa, eles escolhem operar no prejuízo porque o crescimento é mais interessante do que a possível distribuição de dividendos que eles fariam hoje, certo? Pensando no longo prazo. Mas não são todas as empresas que são assim. Um case desses, cara, o Google, né, a Alphabet, ela não distribui dividendos. Nos Estados Unidos, inclusive, é muito comum você ver valor numa ação pela quantidade de dividendo que ela paga. Porque lá a gente tem muito fundo de pensão, os fundos de endowment, né, como eles chamam, fundo de faculdade, que investem pensando no fluxo de caixa que vão receber. Então, grandes investidores institucionais, né, grandes players, eles estão investindo pensando nesse fluxo de caixa. Aí você vê, Google, empresa grande, consolidada, por que ela não paga dividendo? Ela entende que se ela segurar o dinheiro para ela e investir nos projetos dela, ela vai te dar mais valor, mais retorno no longo prazo. Mais retorno no longo prazo do que te entregar esse dinheiro. Ou seja, ela entende Eles que têm todo tipo de investimento, em inteligência artificial, em carro autônomo. Bizarro. Cara, é tudo. Se você for pegar lá e ver, eles separam até em os projetos deles, os projetos que podem dar certo, os projetos menores, assim. É engraçado que eles têm vários projetos que são, cara, isso pode dar certo algum dia. Aí eles destinam dinheiro só para financiar projeto maluco, né? Exato. É surreal. Então, assim, essa questão de vai te pagar dividendo, não vai, eu posso escolher empresa de dividendo, empresa de crescimento, existe isso tudo quando você vai escolher uma empresa. Claro, tudo depende do seu perfil de risco, qual que é o seu objetivo com isso, né? Se é ter uma renda passiva, se é ganhar bastante dividendo ou se você está ali só no longo prazo. Você quer ver crescer. Isso depende do seu perfil, né? Você tem que comprar uma empresa que vai de acordo com o seu perfil. Porque, pô, você tem realmente... Empresas, elas são como uma pessoa, né? Ela tem etapas da vida dela. Ela nasce, a empresa, ela tem um período de alto crescimento, como se fosse uma adolescência, ela não vai te pagar dividendo nesse momento. Depois ela continua crescendo, começa a pagar um pouco, de repente ela se estabiliza como uma empresa na maturidade. Então, e um exemplo de uma empresa na maturidade, por exemplo, é o Itaú, né? Hoje em dia, um pagador de dividendos que paga quase mensalmente. Eu brinco até dizendo que o Itaú é a minha renda fixa, né? Que me paga dividendo todo mês. Aquele 1 centavo por ação, que é uma vergonha, mas eles pagam todo mês.
Então depende muito do que você procura realmente, né? Se você quer uma renda passiva que vai cair todo mês, se você está buscando uma ação de rentabilidade absurda. E um ponto a ficar atento também, essa questão das etapas da vida, existem empresas que estão no fim da sua vida. No fim da vida. Um exemplo, cara, é Saraiva, que está ali vendendo livro físico. Esse business, ele não faz Eles mais vendem sentido. CD até hoje. Se você entrar numa Saraiva, tem Saraiva que vende CD, cara. Exato, cara. Uma coisa Então, bizarra, assim. Então você- não é o você- setor da loja para comprar Você CD. ainda compra cara. CD, você ainda compra DVD. Você E tem uma galera que compra essas ações, Você vai cara. na loja comprar o livro? Muito difícil. A galera hoje prefere ali o Kindle, né? Ter um e-book que a nossa bendita Amazon provê pra gente por um preço maneiríssimo. Você fala que é mais prático de carregar e Com certeza. Então, se você gosta do livro, ok. Você vai lá na Amazon com o seu Prime, frete grátis, chega o livro para você no dia seguinte, maravilha, você tem o livro. Você não vai na loja. Então, assim, empresas que não se adaptam, elas tendem a entrar nessa fase de decadência, né? A fase no final da vida delas. Então é importante você se atentar ao mundo. O mundo está mudando constantemente, a gente tem que se adequar ao mundo. Então, há um tempo atrás não tinha a profissão de analista de dados. Hoje a gente tem. As empresas têm que se adequar também. Elas né? têm. Não, cara, eu vou citar de novo o Peter Lynch, que é um cara que eu sou fã, e assim, é uma coisa sensacional, que ele fala que a forma como ele pesquisava por ações, a forma que mais deu certo pra ele era ir passear no shopping com a mulher dele e com a filha, tá ligado? Ele falava isso. E cara, eu ia no shopping, a minha mulher sempre vinha com uma bolsa que ela achava bonita, ou com algum restaurante novo que ela acha que é sensacional. E é justamente isso que ele buscava em ações, cara. Vantagens competitivas, marcas que puxem realmente os clientes para elas. Então, por exemplo, uma delas que ele investiu, ele sempre falou que ele era um cara muito simples, né? Naquela época, o mercado de tech, né? O .com. não era isso. Era o mercado de biotecnologias, Biotech. né? Biotech, exato. E fazia muito sucesso e todo mundo era louco para comprar essas coisas. Ele fala, cara, eu não entendo disso. Ele comprou Dunkin' Donuts, né? Que era uma empresa que vendia donuts. Ele fala, cara, eu sou um cara simples, eu gosto de donuts. Eu sei que esses donuts são muito bons, eles são diferentes dos outros. Cara, isso era uma ação que ele multiplicou por 20 vezes, assim, no portfólio dele. São coisas que qualquer um poderia ter visto, cara. Se você trabalha na indústria de comida e você vê um McDonald's da vida, você teria visto o McDonald's, né? Isso. E você não precisa de muitas ações, assim, para fazer dinheiro no longo prazo. Você precisa que poucas deem certo, são as 10 baggers, né? Isso volta, né, ao que a gente estava te falando, cara. Entenda no que você investe. Muito importante. Não adianta você comprar, por exemplo, a empresa está em alta hoje, né? Todo mundo fala dela, Pfizer, vacina e tal. Não adianta você comprar empresas que você não entende. Então, se você quer comprar, se aquilo está te interessando, chama a sua atenção, ouvir falar, pesquisa. É importante que você entenda. Não adianta você comprar porque você ouviu no ônibus. Mas também não é só comprar a empresa que você é apaixonado, né? Eu amo a Amazon, vou comprar ela a qualquer preço. Também não é assim, né? Preço importa. Preço importa importa a sua muito. estratégia de investimento também, o seu apetite por risco. Isso é algo que a gente vai ter que dedicar outro vídeo, né? Para falar um pouco sobre Isso preço. A gente vai falar sobre preço, sobre valor, sobre o seu perfil de risco, se você quiser entender um pouco mais sobre isso. Enfim, tudo que você precisa saber para investir melhor, você vai encontrar aqui na TEF. Então, se você quiser aprender de fato como ganhar dinheiro com ações, é só ficar ligado nesse canal, né? Vamos ficar rico.